vamos ver algumas das implicações do princípio de incerteza. Aqui eu vou apresentar para vocês o microscópio de Heisenberg, que é mais um daqueles experimentos simplesmente teóricos, né? Gedanken Experiment, ou um princípio não fisicamente realizável, pelo menos não atualmente. Então vamos lembrar, o princípio de incerteza, né? Posição e momento. Veja que eu coloquei o subíndice x aqui, eu estou falando só em uma dimensão. Isso aqui vale para cada uma das dimensões. Delta y vezes delta py, delta z vezes delta pz. Mas para a gente é suficiente lidar com uma única dimensão aqui. Maior ou igual a h cortado sobre 2. Esse é o princípio de incerteza de Heisenberg que a gente viu no vídeo passado. E h cortado é definido como h sobre 2π. A intenção aqui é determinar a posição de um elétron. Claro que para isso a gente precisa ver o elétron. Ver o elétron significa jogar luz sobre ele. Em outras palavras, fazer o espalhamento de luz com o elétron, ou seja, fóton e elétron. O famoso espalhamento Compton que a gente viu algumas aulas atrás. Bem, o objetivo é achar um ΔX tão pequeno que viole esse princípio de incerteza. Vamos tentar isso, vamos ver onde a gente chega. E é claro, se eu quero obter um ΔX muito pequeno, eu vou lembrar que, do ponto de vista da difração, os detalhes da difração, a gente consegue enxergar objetos que tenham a ordem de grandeza do comprimento de onda utilizado no experimento. Se a gente quer obter o ΔX mínimo possível, então temos que usar o comprimento de onda do fóton menor possível. É claro que não existe nenhum limite para quão pequeno pode ser esse comprimento de onda. Ele pode ser tão pequeno quanto seja possível produzir. E fótons com comprimento de onda muito pequeno significa fótons com frequência muito grande. Frequência muito grande, a gente sabe que tem uma energia altíssima associada a eles. Né? E igual a H vezes Ni. E, portanto, esses fótons vão estar na região de radiação gama. Outro detalhe importante é que a gente sabe que o fóton ele vai alterar o estado do elétron. Portanto, mudar a sua posição, o seu momento. A gente quer perturbar o mínimo possível esse elétron. Então, para isso, seria interessante que a gente usasse um número mínimo de fótons possíveis, ou seja, de preferência um fóton, um único fóton, o que significa uma intensidade no feixe de luz muito pequena. Como a gente está fazendo um Gedanken Experiment, a gente vai limitar isso a um único fóton. Um único fóton, obviamente, não forma um padrão de difração, mas você pode acumular vários fótons, ou seja, você pensa em vários fótons espalhando o elétron e observar então o padrão de difração. Mas para a gente é suficiente fazer isso apenas academicamente com um único fóton. Os fótons que vão chegar ao observador, ou seja, uma tela localizada aqui, vão passar por uma lente e, portanto, esses fótons vão estar restritos a uma direção de espalhamento que está associado com esse ângulo θ. Bem, o que deve acontecer? Primeiro, o fato de que o fóton carrega um momento, que é h vezes a frequência dividido por c, ou seja, a sua energia dividida pela velocidade da luz, que é igual a h sobre o comprimento de onda. Lembrando a relação que frequência sobre velocidade da luz dá o comprimento da onda eletromagnética. Esse fóton ele vai espalhar no elétron, o elétron deve adquirir uma componente de momento, aqui a gente está supondo direção x, é o que a gente vai medir, e o fóton espalhado num determinado ângulo, espalhamento Compton, a gente tem controle sobre isso, sabendo o momento do fóton e ângulo de espalhamento, e essa, na verdade, é a forma de controlar o mínimo de perturbação possível no elétron, porque esse ângulo de espalhamento é que determina quem vai ser a componente x do momento do elétron, ou seja, o momento do fóton vezes seno desse ângulo θ'. Lembrando, θ é o ângulo de abertura da lente, então a gente vai restringir os fótons nessa área. Mas θ' é o ângulo do fóton espalhado.
E por conservação de momento linear, a gente espera que a componente x do momento linear do elétron seja no mínimo a componente x do momento linear do fóton, só que oposta. Essa soma deve dar zero porque o fóton incidente está na direção perpendicular à componente x. Bom, com isso, o momento linear do fóton vezes seno de θ', quanto menor for o ângulo θ', menor vai ser essa componente x do momento do elétron. De forma que é assim que eu consigo perturbar menos esse sistema. Bem, vamos supor que a gente faz uma medida do momento do fóton, e esse momento é conhecido com precisão. Isso implica que, como o fóton que vai ser espalhado ele está restrito a uma região que está definida pela lente desse microscópio, ou seja, forma um ângulo θ com a direção inicial do momento do fóton, então a indeterminação, né, no momento do fóton na direção x é o momento inicial vezes o seno do ângulo θ, que é justamente a componente considerando a abertura máxima. Por sua vez, como a gente discutiu, a variação no momento do elétron, vou escrever assim, ela é maior ou igual à incerteza no momento do fóton na direção x, é igual a P gama, ou seja, P gama é H sobre lambda, comprimido de onda do fóton, seno de θ. Então a gente tem aqui a incerteza no momento linear do elétron. Isso aqui vem da conservação do momento. E lembrando, isso aqui é em módulo, obviamente, porque um tem que ser oposto ao outro. E a igualdade valeria na situação que eu conhecesse exatamente qual era o momento linear do elétron. Outro critério que vocês estão acostumados, né, de fração, vocês certamente viram em Física 4, é que o poder de resolução do microscópio está associado com a largura do máximo mais intenso no padrão de difração, que é dado pelo comprimento de onda dividido por 2 seno do ângulo θ. Como o que eu enxergo com esse microscópio é a posição do elétron, então essa posição não pode ser melhor determinada do que essa resolução do microscópio. Então, essa resolução do microscópio é também a indeterminação, a incerteza na posição do elétron. Bem, sendo assim, com a indeterminação no momento, na direção x do elétron, e a indeterminação na posição, se eu fizer esse produto, o que eu vou obter, dado que isso aqui é uma desigualdade, só multiplicar isso por isso, eu vou ter o seguinte, lambda sobre 2 seno θ vezes h sobre lambda seno θ, seno θ vai embora, lambda vai embora, sobra apenas o h sobre 2. Então, mesmo que eu quisesse, né, aqui veja, eu tentei escapar do princípio de incerteza, eu tentei obter um ΔX que fosse o menor possível e verificar se ele poderia estar em desacordo com o princípio de incerteza de Heisenberg. Mas o resultado é que ele está em pleno acordo. Lembra que o princípio de incerteza é ΔX ΔPx maior ou igual a h cortado sobre 2, que é menor do que isso aqui, porque o h cortado é h sobre 2π. Portanto, em pleno acordo com o princípio de incerteza, não consigo escapar e não tem jeito. Quer dizer, essa é uma consequência dessa dualidade partícula-onda e a gente não tem como escapar disso. E mesmo que o elétron tivesse uma posição muito bem definida antes de fazer esse experimento, um momento muito bem definido, o fato de observá-lo altera o estado desse elétron, provocando essa incerteza na sua posição e no seu momento. E tudo isso na situação mais ideal possível. Vamos tratar agora do problema da difração do elétron por uma fenda simples. Esse problema vocês viram num dos vídeos que eu coloquei aqui nesse capítulo do curso.
qualitativamente, né? Ele comentou, falou sobre, olha, se você passar elétrons por uma fenda, você vai ver um padrão de difração. Se eu diminuo essa abertura da fenda, o que acontece? Você está localizando cada vez melhor os elétrons que passam pela fenda, portanto, você deve ter um aumento no momento desses elétrons e, portanto, o padrão de difração vai ficar mais espalhado, menos nítido, tá certo? Quer dizer, você não vai conseguir diferenciar os diferentes máximos, porque eles vão começar a se misturar, né? E à medida que você aumenta o tamanho da fenda, o que você vê é como se fosse uma concentração na região central, na frente da fenda. E, portanto, você localiza com menos precisão o elétron. Por outro lado, você ganha na incerteza no momento, ou seja, tem menos incerteza no momento linear, quando os elétrons alcançam a tela. Bom, aqui nós temos a fenda, certo? E temos 4 situações. Essas linhas representam a direção de propagação das frentes de onda. Essa distância adesão é a abertura da fenda. E cada uma dessas figuras representa um ângulo de propagação dessas frentes de onda, tá? Com relação ao eixo horizontal. Muito bem. Todas as ondas que vierem nessa direção com θ igual a zero, elas vão produzir um brilho na região central, que vai formar aquele máximo mais acentuado que a gente conhece do padrão de difração. Isso aqui vale para qualquer onda passando por fendas. Estou falando, obviamente, de uma difração de elétrons. Então, para a gente, essas ondas vão ser ondas que representam um elétron. Por outro lado, o primeiro escuro, a condição para aparecer o primeiro escuro, é que essas frentes de onda se propaguem de tal maneira que existe uma diferença de caminho entre elas, nessa parte inferior, que é justamente um comprimento de onda, certo? Aqui você vê aumentada essa região, quanto que é essa diferença de caminho? Olha, se essa abertura é D e esse ângulo é θ, essa diferença de caminho é D seno θ, certo? Como essa diferença de caminho tem que ser igual a um comprimento de onda, então D seno θ igual a lambda, e portanto seno θ igual a lambda sobre D. Se esse ângulo for muito pequeno, você pode aproximar seno de θ por θ. Então, θ é aproximadamente lambda sobre D. Então, isso vai te dar a primeira região onde vai ter um escuro na tela, ou seja, onde você tem interferência completamente destrutiva. E por aí vai. Tem outras condições para outros ângulos. Se a diferença de caminho for 3 lambda sobre 2, você vai ter outro máximo, né, uma região brilhante. Para a diferença de caminho 2 lambda, você vai ter uma outra região escura e assim por diante. Claro que essas outras são com menos intensidade. Para discutir esse problema, nós vamos nos ater ao primeiro mínimo, ou seja, a primeira região de escuro na tela, onde não vai chegar nenhum elétron. E vai estar determinado por essas condições aqui. Basicamente, esse ângulo θ vai ser o comprimento de onda dividido pela abertura da fenda. Então aqui nós temos o feixe de elétrons, tem momento PY, isso aqui é a direção Y, certo? Essa direção é a direção X, e lá onde a gente chamava aquela abertura da fenda de D, aqui vai ser o nosso ΔX, ou seja, incerteza na posição dos elétrons. Então o tamanho da abertura da fenda vai ser a incerteza na posição dos elétrons. E esses elétrons vão ser espalhados em ângulos tetas, formando o padrão de difração que a gente vê aqui. Esse é o ângulo θ da figura anterior, que a gente viu, estava relacionado com a abertura da fenda. Para esse primeiro mínimo que aparece aqui, esse ângulo θ, aproximadamente o comprimento de onda dos elétrons, dividido pela abertura, que no nosso caso é ΔX. Então, os elétrons que vão estar associados com esse mínimo aqui, eles vão estar associados também com um momento linear nessa direção.
portanto, se eles vinham nessa direção com o momento PY, eles vão ter uma variação no momento, que a gente vai chamar de delta Px, que vai ser igual à projeção desse momento na direção Y, ou seja, o momento era Py seno de θ. Como essa distância entre a fenda e a tela, onde são detectados os elétrons, é muito grande, muito maior do que a abertura da fenda, então esse ângulo θ é muito pequeno. A gente viu que a gente pode aproximar esse seno por θ, na verdade, aproximadamente igual. Isso implica que o ângulo θ é aproximadamente delta Px sobre Py. Só que por essa relação aqui, a gente sabe quem é θ. θ é lambda sobre ΔX, portanto a gente pode escrever assim, lambda sobre ΔX igual delta Px sobre Py. E se a gente lembrar quem é o Py? Py é o momento dos elétrons incidentes que estão associados com esse comprimento de onda lambda, né? Que é igual P é igual a H sobre lambda. Portanto, eu tenho essa relação. Com lambda dos dois lados, posso dividir tudo por lambda e, finalmente, isso me dá a seguinte relação. Delta x vezes delta Px igual a H. Na verdade, aqui não deveria ser usada uma igualdade, sim uma aproximação. A gente obteve resultados que envolvem aproximações assim. Então, isso aqui é, na verdade, aproximadamente H. De qualquer forma, essa análise desse experimento, nesse sentido Gedanken Experiment, mas que pode ser realizado experimentalmente, inclusive com fótons, mas aqui a gente está falando com elétrons. Fótons, nêutrons, átomos, com o que você quiser. Está mostrando que não tem jeito de escapar. Né? Nós temos uma relação de incerteza, nós estamos limitados na precisão com que a gente pode medir a posição de um elétron ou seu momento linear, por essa relação, que de novo está em acordo com o princípio de incerteza de Heisenberg. Bem, supõe agora que a gente quer entender o movimento intrínseco das partículas quando a gente está a baixas temperaturas. A gente ouve dizer, classicamente, até agora é o que vocês ouviam dizer, em temperatura zero, todo o movimento deveria cessar. As velocidades das partículas deveriam ser nulas e não haveria movimento. O que a gente sabe agora com o princípio de incerteza é que isso não é verdade. Ou seja, se t igual a zero, eu vou ter velocidades das partículas, seja elas quem forem, moléculas, um gás ou mesmo partículas elementares, ser diferente de zero. Por quê? E isso por quê? Bom, é simples. Se a gente tiver alguma partícula confinada em algum espaço, dimensão ΔX, ela necessariamente vai ter incerteza no seu momento linear, associado com o princípio de incerteza. Portanto, ΔPx necessariamente vai ser maior ou igual a 2 ΔX. E como H não é zero, H cortado não é zero, então necessariamente você vai ter uma velocidade associada a essa partícula, mesmo a temperatura zero. Em outras palavras, mesmo a temperatura zero, ainda existe movimento. Completamente diferente da teoria cinética dos gases que vocês viram, clássica. Bem, a menor energia que uma partícula pode ter é chamada energia de ponto zero. E a mecânica quântica está mostrando que essa energia é diferente de zero. Nunca é nula. Mais um fenômeno da mecânica quântica, enquanto classicamente você poderia ter energia zero se não tiver movimento, não tiver nada. Aqui sempre vai haver movimento. A mecânica quântica implica que sempre vai haver movimento, porque nunca você consegue determinar
a posição de uma partícula com precisão infinita. A lição que fica do princípio de incerteza, que é importante pensar a respeito, é que não existe, pelo menos é o que aparenta, uma posição e um momento determinados para as partículas, certo? Essa era a visão que Einstein criticava. Ele achava que o fato da mecânica quântica não poder determinar essas quantidades, posição e momento para uma partícula, significava que ela era uma teoria incompleta. E a visão mais aceita hoje da mecânica quântica, que é a interpretação de Copenhagen, é que uma partícula simplesmente não possui posições, momento definido. Somente quando se faz uma medida, o ato de medir, é que força a partícula a adquirir um valor para posição ou seu momento linear. Bom, a gente pode discutir agora, por exemplo, a dispersão do pacote de ondas ao longo da direção de propagação. Então, para isso, vamos considerar uma partícula microscópica livre que está se propagando ao longo do eixo X. Ok, então, em t igual a zero, no instante inicial, essa partícula tem uma incerteza na posição que é ΔX0. A pergunta que se faz é, após um tempo t diferente de zero, qual será essa incerteza? Bem, a incerteza num tempo t posterior está associada com ΔX através da incerteza na velocidade. Essa é a relação que a gente pode escrever em termos da incerteza no momento linear. M é a massa da partícula vezes t. Bem, se eu tenho esse pacote de onda com um momento linear bem definido dentro da incerteza, eu posso dizer que ΔX0 vezes ΔPx, da ordem de h cortado sobre 2, que implica que ΔPx aproximadamente igual a h cortado sobre 2 ΔX0. Eu estou mantendo a incerteza no momento fixa, um pacote bem definido em termos de momento. Então, se eu substituir isso aqui em cima, eu vou ter a seguinte coisa, ΔX aproximadamente igual a h cortado sobre 2 ΔX0 vezes t. Essa é a relação que eu buscava. Tá? Como ΔX0 é uma constante, h cortado é constante, 2 é constante, então o ΔX aumenta linearmente no tempo. Ou seja, o pacote ele se dispersa ao longo da direção x com o passar do tempo. Bem, pictoricamente o que acontece é isso. Se no instante de tempo t0 igual a zero, eu tenho um pacote de onda com esse formato, com um certo ΔX0 e o pico em x0, passado um tempo t' maior que t0, ele vai se alargar, ou seja, vai se dispersar e a incerteza na posição aumenta com o tempo. Ou seja, o princípio de incerteza permite a gente entender aquela figura que eu mostrei na aula passada, no espaço tridimensional, do pacote de onda se dispersando ao longo da direção em que ele se move. Vamos ver agora a questão da massa e tempo de vida de uma partícula elementar. Bom, essa é a minha área de trabalho. Eu acho bastante bonito que eu possa falar um pouco sobre isso só usando o princípio de incerteza, relação de incerteza de Heisenberg. O que vocês veem aqui é um gráfico onde você tem no eixo vertical um número de partículas que a gente chama de bóson Z. O fato de ser bóson é que está associado com um momento angular intrínseco dessa partícula, chamado spin, que é inteiro. Essa partícula spin é 1. E no eixo X você tem a massa dessa partícula, dados em termos de gigaelectronvolts pela velocidade da luz ao quadrado. Lembra da relação de massa e energia, E igual a mc quadrado. Então eu posso escrever a massa como a energia dividida por c quadrado. Então a massa dessa partícula Z0, se você olhar para esse gráfico,
ela não tem um valor definido. Existe um valor, que é o máximo dessa curva, que está em torno de 91 GeV por C². Bom, então eu posso dizer que a massa do Z0 é aproximadamente 91 GeV por C². Mas aí você pode perguntar, e esses outros valores, né? Você vai lá no experimento, uma hora você mede 88, outra hora você mede algo perto de 90, 89, e vai indo, às vezes 94. Quer dizer, essas medidas estão sendo feitas de maneira errada? Obviamente não. A gente já sabe que o princípio de incerteza pode ter um papel nisso, e é certamente isso que está acontecendo. Tá? Essa largura dessa curva, que a gente costuma chamar de largura da partícula, que também é uma quantidade expressa em termos de massa, tá? Define essa incerteza na massa do Z0, que nesse caso é da ordem de 2 GeVs. Então esse delta M Z0 aproximadamente 2,5 GeV por C². Bem, como utilizar aqui o princípio de incerteza de Heisenberg? Vocês devem lembrar do princípio de incerteza para energia e tempo. Ele é maior ou igual a H cortado. A gente vai usar o valor saturado, ou seja, o menor valor possível, aproximadamente H cortado sobre 2. Tá? A relação correta é maior ou igual a essa quantidade, H cortado sobre 2. Nós vamos usar o valor que satura essa desigualdade. Tá? Só para ter uma ideia de quanto que é o tempo de vida dessa partícula. Olha, o ΔE, então, para a gente será o quê? Será esse ΔMZ0 vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, isso aqui é ΔM, partícula Z0, vezes C². Portanto, ΔT, aproximadamente H cortado, sobre 2 vezes ΔM Z0 vezes C². Se a gente substituir os valores, o H cortado é H sobre 2π. Então a gente vai ter o seguinte, H sobre 2π vai ter um 4π, o H é 6,64 vezes 10 a menos 34 Joule vezes segundo, sistema internacional. Velocidade da luz 3 vezes 10 a oitava ao quadrado. O ΔM0 é 2,5. O giga é 10 a nona. O electron volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule. Então aqui tudo no sistema internacional vai me dar um tempo, um intervalo de tempo em segundo. Se vocês calcularem isso daqui, esse ΔT vai dar aproximadamente 2,6 vezes 10 a menos 25 segundos. Olha só a ordem de grandeza desse intervalo de tempo. Então esse seria basicamente o tempo de vida dessa partícula. Tá? Ela é criada e já decairia em outras partículas nesse intervalo de tempo. Quer dizer, ela é criada e já decai, porque para todos os efeitos práticos você não consegue medir esse intervalo de tempo. Então, essa incerteza na massa, essa variação de valores na massa é bastante fácil de entender se você leva em conta os efeitos da mecânica quântica, em particular o princípio de incerteza de Heisenberg. Para uma partícula que vive muito pouco, é aceitável que ela tenha uma variação na massa, como apontado por essa figura, por exemplo, do bóson Z0. Bem, isso acontece para todas as partículas na natureza. Você não mede uma massa única e acaba. A massa do elétron não é 0,5 milhões de electronvolts.
0,5 milhões de eletronvolts, mais uma incerteza em torno desse valor. Assim como qualquer medida. Então, por mais que eu tivesse capacidade tecnológica de melhorar cada vez mais os meus instrumentos ao chegar ao ponto de uma quase perfeição, nós nunca seremos capazes de nos desvencilhar do princípio de incerteza. Ele sempre vai estar lá, sempre vai garantir de que eu não posso atingir uma precisão que seja melhor do que estabelece o princípio de incerteza. Outro fenômeno no universo da física de altas energias é, por exemplo, enxergar as interações fundamentais, por exemplo, o próprio eletromagnetismo, como uma troca de partículas. Interação fraca também, que tem a ver com os decaimentos radiativos dos núcleos, né? São vistas como trocas de partículas. Esse é o ponto de vista moderno. Claro, tem toda uma teoria por trás disso, teoria quântica de campos. Não vou entrar nesses detalhes, mas é algo que a gente pode olhar desde o ponto de vista também do princípio de incerteza de Heisenberg. Por exemplo, eu posso imaginar um elétron que está vindo aqui, viajando no tempo. O tempo transcorre da esquerda para a direita, a seta do tempo está para cá. E chega um certo momento, esse elétron emite uma partícula, continua viajando. Esse é o elétron. Esse é o elétron. Essa partícula, por exemplo, pode ser o Z0. Tá? E esse Z0 encontra, sei lá, um outro elétron aqui embaixo. Podia ser outra partícula, mas vamos colocar só o elétron para simplificar. Então, basicamente o que você tem aqui é o espalhamento de elétrons. Dois elétrons e eles trocam uma partícula que é o Z0. Só que a gente acabou de ver que o Z0 tem uma massa de 91 GeV aproximadamente. Tá? E o elétron tem uma massa de meio MeV, algo extremamente menor do que a massa desse Z0. Ou seja, parece que tem alguma coisa errada aqui. Como é que um elétron vem e emite uma partícula que é bem mais pesada do que ele, né? E depois continua como um elétron? Bom, você pode dizer, mas esse elétron tinha bastante energia cinética. Ele pode ter energia cinética que for. Eu sempre posso ir para um referencial que esse elétron está em repouso. Isso é verdade, porque o elétron tem massa, então existe um tal referencial. E nesse caso, um elétron em repouso, a única energia disponível para ele é a sua massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E essa energia não chega nem perto da massa desse bóson Z. No entanto, ele emite esse bóson Z. Como isso é possível? Novamente, isso é possível desde que você esteja em acordo com o princípio de incerteza de Heisenberg. Ou seja, é como se houvesse uma violação da energia aqui, que não é de fato que está ocorrendo. Por quê? Porque existe o princípio de incerteza de Heisenberg. Então você pode ter uma variação na sua energia, de maneira a respeitar o princípio de incerteza, e com isso você vai estar em acordo com a conservação da energia, porque a energia tem que ser conservada até um ΔE que respeite o princípio de incerteza, ou seja, ΔE vezes ΔT maior ou igual a H cortado sobre 2. Nesse caso, ΔE é tal que envolve uma diferença da massa do Z0 com a massa do elétron. Certo? Se você usar de novo, fizer cálculos com isso, você vai obter um ΔT extremamente pequeno. Ou seja, esse ΔT, esse intervalo de tempo, é um intervalo de tempo que essa partícula Z0 pode existir sem violar a conservação de energia, graças ao princípio de incerteza de Heisenberg. Esse tipo de partícula é chamado partícula virtual. São partículas que existem num intervalo de tempo extremamente curto. Elas, claro, como o intervalo de tempo é tão curto, você não é capaz de observá-las. E, na verdade, toda partícula virtual vai ter essa característica. Ela vai conectar aqui um elétron, nesse caso, com outro elétron, mas ela nunca vai viver livremente. Ela está sempre intermediando uma interação. E ela só vai ser real se você tiver energia suficiente para produzi-la. Ou seja, partícula virtual é diferente de partícula real nesse sentido.
Se eu tivesse uma colisão elétron-pósitron, eu poderia produzir um Z0 desde que a energia cinética do centro de massa fosse maior ou igual à massa desse Z0. Certo? Nesse caso, essa partícula Z0 seria uma partícula real. Ela vive pelo intervalo de tempo que a gente acabou de ver, que é da ordem de 10 a menos 25 segundos, que é muito pequeno, mas já é muito maior do que uma partícula virtual, em que você teria que considerar essa pequena violação da energia, tá? Na conservação da energia. No entanto, isso não chega a ser uma violação, porque está respeitando o princípio de incerteza de Heisenberg. Então, partículas virtuais existem por tempos muito curtos. A gente não pode nem dizer que elas existem, pode parecer um artifício matemático, porque você nunca vai poder detectá-las. Quando você detecta, ela é uma partícula real que conserva energia sem precisar recorrer ao princípio de incerteza. Enfim, isso vale para todas as partículas que estão intermediando alguma interação, qualquer que seja a interação. Outra coisa interessante é que a gente pode tratar de qual é a escala de comprimento associada a essa interação. Como é que a gente olha para isso? Bom, a gente consegue calcular o ΔT. ΔT, vamos saturar isso daqui, aproximadamente H cortado sobre 2 vezes ΔI, certo? Se eu estiver falando do bóson Z0, esse ΔI é a própria energia de repouso dele, a massa, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, essa partícula com essa massa, mz vezes c quadrado, ela vai viajar uma distância que é esse ΔT vezes c. Então, isso aqui vezes c. Isso me dá uma ideia da escala de comprimento que ela está associada. Bem, colocando os valores, né, que a gente já usou lá em cima para H, para a velocidade da luz, massa do Z, vocês vão obter algo da ordem, vamos colocar aqui como se fosse ΔX, de 10 a menos 18 metros. X aqui não quer dizer que é só uma coordenada, é uma escala de comprimento. Então, essa escala de comprimento é a escala de atuação das interações fracas. Por isso, é algo que ocorre no mundo subatômico, que não é visível no mundo macroscópico. Você não vai ver um braço decaindo, um pedaço de madeira, qualquer coisa, qualquer objeto macroscópico decaindo fracamente. Porque a natureza dessa interação se manifesta somente na escala subatômica. Veja que são 8 ordens de grandeza menor do que a escala atômica. Bem, pode-se olhar para vários outros fenômenos do mundo microscópico a partir do ponto de vista do princípio de incerteza. Vocês vão ter alguns problemas, vocês podem ver no próprio Iceberg-Resnick, onde você pode usar essa noção do princípio de incerteza para fazer estimativas sobre o tamanho do átomo, sobre a quantização da energia e por aí vai. Bom, com esse exemplo eu termino a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido a importância do princípio de incerteza de Heisenberg, que a gente não derivou propriamente, mas a gente obteve conceitualmente a partir do que a gente conhece sobre ondas, pacotes de ondas, localização de partículas. Até a próxima.